Olá! Hoje eu quero começar o programa falando sobre pecados. Nós sabemos que os pecados são perdoados por Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz que existe um pecado imperdoável. Mas que pecado é esse? Será que pode haver um pecado imperdoável? Se nós aprendemos que todo tempo aquilo que nós fazemos, se nós confessarmos ao nosso Deus, ao nosso querido Jesus, somos perdoados, que pecado imperdoável é esse? Eu quero ler um texto para você que encontra-se em Mateus, no capítulo 12, o verso 31 e 32, que diz o seguinte: Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, Cristo Jesus, ele mesmo está dizendo isso, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo tem um valor a mais do que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo? Tem algum grau de importância nessa trindade? Esta e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora já nos conectamos com você e também com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Eu adoro falar isso, viu? Através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. É um privilégio poder falar a milhares, a milhões de pessoas. E você é a pessoa quem faz o nosso programa. É você que eu tenho o prazer de falar, que nós temos o prazer de apresentar as verdades bíblicas. E através das suas dúvidas, dos seus questionamentos é que nós conseguimos fazer esse programa com todo carinho para você. Muito obrigado pela sua audiência e já vamos começar cumprimentando o meu amigo professor Leandro Quadros. É um prazer mais uma vez estar aqui neste ambiente para fazer o programa com você, viu, professor? O prazer é meu amigo. Graças a Deus estamos recebendo aí um número significativo de perguntas e esperamos que a cada pergunta e a cada resposta o telespectador e nosso amigo ouvinte também possa sentir cada vez mais desejo de conhecer a fundo a Bíblia Sagrada, que é, como o título diz, o nosso manual de sobrevivência neste mundo. É isso mesmo, professor. E olha, nós já começamos o programa falando sobre o pecado e mais especificamente o pecado imperdoável, professor. Porque a questão na mira é essa: por que os adventistas do sétimo dia ensinam errado isso? Quando dizem que a recusa em aceitar a Deus é que é o pecado imperdoável. Sendo que em Mateus 12, 31 e 32, diz que se alguém falar contra o Espírito Santo, não se será perdoado. Como podem os adventistas traduzirem literalmente Mateus 12, 36 a 37, ao passo que em Mateus 12, 31 e 32 não traduzem literalmente? Está claríssimo que não será o recusar a Deus, mas o proferir palavras más contra o Espírito Santo de Deus. Professor Leandro Quadros, você já disse aqui em alguns programas que o pecado imperdoável é quando você começa a recusar a vontade de Deus, mas a Bíblia está falando que é o Espírito Santo. Como entender e como explicar isso aí, meu amigo? Aí acontece o seguinte, Tito, o nosso telespectador está fazendo confusão. Vou dar um argumento aqui para você analisar. Se pecar contra o Espírito Santo é apenas falar mal dele, então aquela seita que diz que o Espírito Santo não existe, então nenhuma daquelas pessoas vai ser salva. Ou seja, todas já cometeram o pecado imperdoável por dizer que o Espírito não existe e, portanto, todos estão perdidos e nenhum deles se converteria para o Evangelho. Então,
o pecado contra o Espírito Santo envolve sim o falar contra a obra do Espírito Santo. Nós percebemos ali em Mateus 12 que Cristo estava expulsando demônios e que os fariseus disseram que ele expulsava demônios pelo poder do diabo. E aí Cristo advertiu: olha, qualquer pecado e blasfêmia dirigida ao Filho será perdoada, mas ao Espírito Santo não será perdoada. Então o que nós podemos perceber aqui? Primeiro, pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que vem do Espírito Santo. Como assim, professor? E isso envolve também falar mal de Deus. Por exemplo, quando os fariseus disseram que Cristo expulsou demônios pelo poder do diabo, eles estavam rejeitando a Deus ou aceitando a Deus? Estavam rejeitando a Deus. Então o pecar contra o Espírito Santo é sim falar mal da obra do Espírito Santo, mas é também rejeitar a Deus. Quando você fala mal da obra do Espírito, você está rejeitando a Deus. E uma outra coisa que você tem que levar em conta, amigo telespectador, é o seguinte: desde quando os fariseus rejeitaram a Cristo? Quando Cristo nasceu, apenas 3 reis magos foram ver Cristo. Quando Cristo estava ali na fase da infância, no templo, com seus 12 anos, Cristo deu evidências claríssimas de que ele era o Messias, eles não aceitaram. Na juventude, não aceitaram a Cristo. E na fase adulta, dizem que Cristo expulsava demônios pelo poder do diabo. Então você perceba, eles foram rejeitando a Deus, a Cristo, durante a vida toda, até chegarem no momento em que eles atribuíram uma obra do Espírito Santo, que é expulsar demônios, eles atribuíram essa obra ao diabo. Portanto, o que os adventistas ensinam, assim como muitos outros cristãos, é o correto, é baseado na Bíblia. Simplesmente você fez uma pequena confusão, uma separação de conceitos. Né? Você tem que entender o seguinte, que falar mal contra o Espírito Santo envolve rejeitar a Deus. Não é só dizer coisas feias contra o Espírito Santo que é o pecado imperdoável, porque senão, como eu falei a princípio, aquela seita que não crê em Cristo, que não crê no Espírito Santo, ninguém deles poderia se arrepender de seus pecados se fosse apenas isso. Então o pecado contra o Espírito Santo é uma contínua rejeição da voz do Espírito Santo na mente, né, ao ponto de a pessoa atribuir uma obra que é de Deus ao próprio diabo. Eu posso, professor, já ter pecado contra o Espírito Santo, sendo que eu não tenho mais perdão? Boa essa pergunta, Tito. Essa pergunta vai ajudar muitos telespectadores pelo seguinte: como que nós podemos saber se nós não fomos longe demais ao ponto de cometermos o pecado contra o Espírito Santo? Né? Tem uma dica importante, eu vou ler para vocês aqui um texto que se encontra em Atos capítulo 2, verso 38. 2:38, Tito. Ok. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui diz o seguinte, que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela arrepende-se dos seus pecados. Por quê? Porque é o Espírito Santo, de acordo com João 16, 8-10, que convence-nos de que somos pecadores. Então, como que a pessoa pode saber se ela pecou ou não contra o Espírito Santo? É simples, ela tem que analisar a sua vida e ver se quando ela erra, ela se arrepende ou não. Se a pessoa, Tito, se arrepende quando erra, isso é sinal de que ela não está com o coração endurecido. E que, portanto, o Espírito Santo continua atuando na vida dessa pessoa. Agora, professor, pode acontecer de um pecado que eu tenho acariciado que hoje eu nem sinto mais um arrependimento por ele. Mas, na verdade, lá no fundo, eu sinto a voz do Espírito Santo me dizendo que talvez aquilo fosse errado. Talvez eu não estou sentindo arrependimento, mas eu sinto que ainda aquilo não é certo.
Isso não é um exemplo de que o Espírito Santo ainda está falando comigo, mesmo que eu esteja não sentindo arrependimento naquele momento ali? Isso é um bom exemplo também, Tito, porque se a pessoa estivesse totalmente longe do Espírito Santo, ela não teria nem mesmo essa vozinha interior dizendo assim, você está errado, Exato. eu preciso mudar. Quando a pessoa se afasta do Espírito Santo, é como aconteceu com Saul, o rei Saul. O rei Saul, ele negou aos apelos de Deus durante toda a vida. E chegou um momento que o Espírito Santo teve que deixá-lo. E aí ele cometeu homicídio, ele não se arrependia do que fazia, né? Desobedeceu a Deus e foi consultar uma médium espírita, lá em 1 Samuel 28, né? Então nós podemos perceber o seguinte, se você, telespectador, se arrepende quando erra, né? Isso é um excelente sinal. É o sinal de que o Espírito está atuando em você para convencê-lo do seu pecado, para você ir a Cristo, ser perdoado e ter uma nova vida. Ok, professor. Uma outra questão ainda falando sobre o Espírito Santo, só que agora numa outra ênfase que veio aqui através dos nossos telefones e o nosso blog, é o seguinte. Se nós podemos ser usados, então, pelo Espírito Santo, como que o Espírito Santo nos usa na vida cristã, professor? A gente aprende na palavra de Deus que o Espírito Santo pode nos usar. Mas como que ele usa a gente? Alguns exemplos aí, alguma coisa para a gente apresentar para o nosso telespectador de como nós podemos ser usados pelo Espírito Santo. Certo. Tem uns exemplos muito interessantes. Primeiramente aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 12, aqui tem uma declaração interessante que diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Veja, aqui Cristo está falando de um momento em que os cristãos seriam levados perante juízes e tribunais, sendo acusados por defender o cristianismo. E aí Cristo diz aqui que o Espírito Santo iria falar por meio deles, para que essas autoridades pudessem conhecer a mensagem de Deus. Então aqui o Espírito Santo nos usa como impressionando a nossa mente e nos ajudando a falarmos de Deus para as pessoas. Então é assim que o Espírito Santo atua, né? Ele nos usa para nós podermos falar do amor de Deus às pessoas. Outra forma que o Espírito Santo nos utiliza na obra de pregação do Evangelho é através do exercício dos dons espirituais. Então, se você ler, amigo telespectador, 1 Coríntios capítulo 12, você percebe, de acordo com o verso 11, que o Espírito Santo distribui dons ao ser humano, como ele quer, para que o ser humano desempenhe esses talentos espirituais para o benefício da igreja e benefício das pessoas que vivem na sociedade. Então, o Espírito Santo pode nos usar desta maneira, nos ajudando a falar de Cristo e nos ajudando a exercermos nossos dons espirituais para conquistarmos outras pessoas para Cristo. Muito bem, professor. Bom, para você participar do nosso programa é fácil. Basta você mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos para o nosso SMS 12 9156 6972. Você manda aí um torpedinho para a gente, ela chega aqui na hora para a gente. Ou ainda, se você preferir, acesse o nosso blog. Nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade. E ali você vai ver que existe um espaçozinho para você colocar a sua dúvida. Você escreve lá a sua dúvida e ela chega aqui na hora também, tá bom? E se você estiver passando pelo nosso blog, não esqueça de conhecer o mais novo curso bíblico que o professor Leandro Quadros preparou com todo carinho para você. O curso bíblico é sobre o Espiritismo. Se você quer conhecer mais sobre essa doutrina do Espiritismo, acesse lá, tem um conjunto de lições aí. Professor, são quantas lições? São 9 lições, Tito, em que nós abordamos os 5 pilares do Espiritismo. E nós procuramos mostrar para as pessoas que o Espiritismo não se harmoniza com a Bíblia. E, portanto, o indivíduo vai ter que decidir entre a Bíblia ou o Espiritismo. Ok, esse é um curso bíblico feito online, não é isso, professor? Exatamente, a pessoa se inscreve e faz online. Então, é um curso bíblico que você entra ali no nosso blog e já começa a participar e a conhecer. Eu acho que você vai gostar demais. Então, acesse lá o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, deixe a sua pergunta para o nosso programa e, se você quiser, acesse ali o curso bíblico, O Espiritismo, tá bom? Bom, nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não, a gente volta rapidinho, já já.
Já estamos de volta e eu já quero começar colocando logo uma pergunta na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta que já chegou aqui pelo SMS é o seguinte: é um assunto que volta e meia aparece aqui no nosso programa, mas que intriga muita gente. São aquelas perguntinhas capciosas. Certo. E eu pergunto para você o seguinte, professor: o que é o Armagedon, que a palavra de Deus fala sobre isso? O que quer dizer o tal do Armagedon? É uma guerra? É uma luta? O que vai acontecer? Isso está relacionado com o final dos tempos? O que é isso, professor? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala lá em Guerra do Armagedon? Certo, Tito. Aqui tem um texto em Apocalipse 6, 12 a 16, que menciona essa batalha do Armagedon, não é? E quando nós analisamos esse texto, nós percebemos aqui que esse texto, ele é simbólico. De que maneira? Aqui diz no verso 12, por exemplo, o seguinte: derramou o sexto anjo, não é, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Em profecia, águas tem um significado, né? Olha o que diz Apocalipse 17:15. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quando você estuda um texto profético como esse, você tem que permitir que a própria Bíblia interprete-o. Então, quando fala aqui que uma das pragas cairá sobre o rio Eufrates para que ele se seque, isto aqui é simbólico. Porque águas, rios em profecia, simbolizam o quê? Povos. Sendo que esse rio Eufrates que se seca simbolizam povos, o que isso tem a ver com Armagedon? O seguinte: o Armagedon será uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E o poder representado pela besta, que é o papado, ele, quando diz aqui que as águas do Eufrates vão se secar, está dizendo o seguinte: que ele vai perder o apoio das pessoas que o apoiavam, né, nessa atitude de lançar o decreto dominical como obrigatório no lugar do sábado, né? E aí aqui afirma também o seguinte, que esse secamento do rio Eufrates, ou seja, essa perda de apoio político para o poder representado pela besta, vai preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, ou seja, está preparando para a volta de Cristo. Então, resumindo para você, a batalha do Armagedon é a batalha final em que os cristãos terão que suportar a perseguição por guardar o dia de sábado no lugar do domingo. Então, para você se aprofundar mais nesse assunto, que ele é muito complexo e simbólico no Apocalipse, eu vou te orientar um livro. O título do livro é O Armagedon, do Dr. Hans Larrondel, né? Você pode adquirir esse livro com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site www.cpb.com.br. Tendo um livro desses, você pode pegar o texto bíblico e mais a história para você poder entender melhor toda essa simbologia. Muito bem, professor. Mesmo assim, nessa questão do Armagedon, existem pessoas que acham que isso vai ser literal, assim, de fato vai acontecer, e acham que vai acontecer ali em Israel, em virtude dessas relações que falam sobre os reinos do Oriente, aquela coisa toda. Isso vai ser literal mesmo, uma guerra que vai acontecer física ali, professor? Não, não vai ser, Tito, uma guerra física pelo seguinte: esse texto aqui está num contexto totalmente simbólico, né? Então aqui menciona, por exemplo, no verso 14, que neste Armagedon, a palavra Armagedon, ela tem um significado no hebraico, que é Vale de Megido. O Vale de Megido era um vale onde o povo de Deus estava em constante conflitos com nações pagãs. Era um vale de guerras, por isso que é utilizada essa linguagem aqui, né? Então, esta é uma batalha espiritual. Por quê? Porque o sinal da besta mencionado em Apocalipse 13 é espiritual também. Ou seja, a pessoa vai aceitar racionalmente um dia de guarda que não é o sábado bíblico.
Então, na verdade, essa é uma batalha espiritual, não tem nada a ver com Israel. Isso aqui é uma batalha que afeta o mundo todo. É o momento em que o decreto dominical será dado e que você e eu teremos que decidir de qual lado ficaremos. Ou do lado da Bíblia, que diz para nós adorarmos a Deus no sábado, ou do lado do poder da besta, que dirá para adorarmos a Deus no domingo. E é assim mesmo, é sábado e domingo, professor. É, Isso vai ser um divisor. Vai ser, amigo Tito, o divisor de águas, né? Nos últimos tempos, Deus tem 2 selos, não é, Tito? Ele tem o Espírito Santo, de acordo com Efésios 4, 30 e 31, que é um selo que identifica quem aceitou a Cristo como Salvador. Ok. E o segundo selo, de acordo com Ezequiel 20, 12 e 20, é o sábado, que identifica quem permanece fiel a Cristo, seguindo o seu 4º mandamento, que é a observância do sábado. Ok, professor. Bom, vamos partir agora para um outro lado, que é a questão das bebidas alcoólicas. Certo. É um assunto que sempre nesse horário da tarde começa a aparecer. A gente acredita que tem bastante jovens nos assistindo aí, pessoal que está nos acompanhando pelo Twitter, obrigado aí por você estar conectado com a gente. A questão é a seguinte, a pergunta é a seguinte, professor. Jesus, ele participou daqueles milagres do milagre do vinho, enfim, ele tomava vinho, senhor, professor, lá nas festas de casamento. Como que é essa questão que a Bíblia fala aí sobre o vinho, os apóstolos, enfim, o povo daquela época de Jesus ali, inclusive Jesus participou bebendo vinho? Certo. Veja bem, a palavra vinho na Bíblia, ela é utilizada para se referir ao vinho alcoólico e ao puro suco da uva. Então nós precisamos analisar o contexto do versículo para sabermos qual tipo de vinho Deus aprova e qual tipo de vinho Deus condena. Eu vou ler aqui 2 versos em especial. Aqui em Provérbios, ou melhor, lembrei de um outro texto que é Isaías, capítulo 5, verso 11. É um texto novo que eu não li aqui ainda no programa. Diz assim, Isaías 5:11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta da noite, até que o vinho os esquenta. Então veja, aqui há uma maldição para quem é beberrão, para quem bebe. Ai daqueles que bebem. Isaías 5:11. Só que você vai para Isaías 65:8, você percebe que as coisas mudam. Diz assim, como quando se acha vinho num cacho de uva, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos e não os destruirei a todos. Veja, Isaías 5:11 diz que ai daquele que bebe. Agora aqui no 65:8 diz assim, não desperdice o vinho. Agora aqui você tem que analisar uma coisa. O vinho que não é para desperdiçar, em Isaías 65:8, não é o vinho que se encontra na garrafa fermentando. É o vinho que está onde? No cacho de uvas. Então você perceba, o vinho alcoólico fermentado a Bíblia condena. Agora, o uso do puro suco da uva a Bíblia não condena. Por que nós cremos que Jesus não transformou água em vinho alcoólico lá no Evangelho de João capítulo 2? Por vários motivos. Primeiro, porque a Bíblia condena o uso do álcool. Cristo seria um pecador se ele estivesse levando outras pessoas a beberem, né? Você pode ler Provérbios 20, verso 1, e lá afirma que toda aquela pessoa que é vencida pela bebida não é sábia. E Provérbios 23 afirma que a pessoa que bebe vai trazer muitas desgraças para a sua própria vida. Mas tem um texto aqui, que é o último que eu vou ler agora neste momento sobre esse assunto, que é Abacuque 2,15. Esse texto é muito esclarecedor. Abacuque, capítulo 2, verso 15, afirma assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida forte o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Amigos, aqui há uma maldição para quem dá de beber a outra pessoa. Se Cristo tivesse transformado aquela água em vinho alcoólico, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Aí Cristo seria amaldiçoado, seria pecador e não poderia ser o nosso Salvador. Então isso nos leva a concluir que o tipo de vinho que a Bíblia aprova é o puro suco da uva, não fermentado.
Ok, professor, um outro assunto aí que a gente percebe que é de bastante jovem é o seguinte, é com relação às tatuagens. Existe um texto na Bíblia, que é em Apocalipse 19:16, que fala que Jesus vai descer com uma marca na perna. Eu queria até dar uma lidinha aqui, eu abri Pode aqui, ler, nem li ainda. 19:16 é o seguinte, fala aqui, ó. Eu tenho aqui na linguagem de hoje, tá? Pode Vamos ler. ver como é que tá aqui na linguagem de hoje. Na capa e na perna dele estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui quando está falando do cavaleiro montado no cavalo branco, né, que é representado por Jesus, né? Certo. E diz que na perna dele, olha aqui, ó, na capa e na perna dele estava escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a pergunta é a seguinte, como a inscrição na coxa, alguns amigos, diz o seguinte, ó, o que se refere em Apocalipse 19:16, esse texto que eu li aqui, que diz que Jesus virá com uma inscrição na coxa. Alguns amigos que não conhecem a palavra muito bem, dizem que Jesus concorda com a tatuagem. Tira essa dúvida pra gente aí, professor. A tatuagem... Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é a seguinte. Ter uma tatuagem é pecado? Fazer uma tatuagem, uma marca no seu corpo, é pecado ou não é pecado? Jesus aqui, nesse detalhe de Apocalipse, está aprovando você fazer uma marca no seu corpo, porque lá está dizendo que na perna dele estava escrito o nome Rei dos Reis, é isso? Na verdade, isso aí é uma distorção do texto bíblico sem tamanho. Né? É uma distorção incrível, porque ali João está tendo uma visão em que ele vê Cristo, né? E na sua coxa, sobre o seu manto, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso não é tatuagem, né? É algo escrito no manto dele. E outra coisa, se fosse uma tatuagem, né, temos que levar em conta que Cristo ali não está fazendo nada para se aparecer. Ali é uma visão profética em que ele está demonstrando que ele vai voltar a este mundo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, há razões bíblicas, é claro que Deus não vai colocar o indivíduo no lago de fogo por causa da tatuagem, mas há razões bíblicas que nos levam a crer que o cristão não deve fazer isso. Por exemplo, tem um texto aqui que ele se aplica a muitas outras coisas, mas é um texto interessante, que é 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Como que Deus considera o nosso corpo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse texto afirma que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que nós devemos glorificar a Deus neste corpo. Como que nós glorificamos a Deus? Cuidando do corpo, através dos nossos princípios de saúde, e também não causando dor desnecessária ao corpo e fazendo tatuagens. Então, o fazer tatuagens contradiz este princípio bíblico de que o corpo é o templo do Espírito Santo e que ele deve ser preservado. Mas alguém pode perguntar, mas se eu colocar uma tatuagem que não doa, não é? Aí tem um outro princípio, que é 1 Timóteo 2,9, né? Aqui diz como que o cristão deve se portar na sua forma de vestir, não é? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou com pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ora, se o apóstolo Paulo está dizendo que uma cristã, ela tem que demonstrar o seu cristianismo, evitando joias e roupas caras, extravagantes, que chamem atenção para si, imagine se a Bíblia vai apoiar que o indivíduo faça tatuagem para andar aparecendo por aí, né? Então, biblicamente, o cristão tem que cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e apresentar por meio do seu corpo princípios de modéstia. Através do seu corpo, você tem que chamar mais a atenção para Jesus do que para si mesmo. Muito bem, não sai daí não, nós temos que ir para mais um intervalo, mas a gente volta já já com muito mais perguntas na Mira da Verdade.
Estamos de volta e eu quero já começar este bloco, como sempre faço, oferecendo o nosso presente para você. Uma revista que chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Esta não é simplesmente uma revista, é um curso bíblico que nós oferecemos gratuitamente para você. Olha aqui, deixa eu mostrar mais de pertinho. Esta revista aqui tem 16 temas, 16 matérias fantásticas, que no final de cada matéria tem ali um questionáriozinho para você preencher e completar sobre o assunto que você leu. É uma forma descontraída, gostosa de aprender a estudar a Bíblia. Você está vendo aí o professor Leandro Quadros, como domina bem a palavra de Deus? Você quer também aprender textos bíblicos, conhecer assuntos da palavra de Deus? Comece assim, é um curso bíblico simples, um curso bíblico bastante didático, em forma de uma revista, né, com assuntos interessantes que você vai gostar bastante de aprender a estudar a Bíblia através de uma leitura como essa, tá bom? Para você receber essa revista aqui, esse curso bíblico, é fácil. Basta você mandar os seus dados completos para o nosso e-mail, namiradaverdade@novotempo.org.br. Você completa lá todos os seus dados, nome, endereço, cidade, CEP, tudo certinho para que você possa receber aí gratuitamente na sua casa a revista Verdades para o Tempo do Fim. Um belo estudo bíblico para você sem custo nenhum. Se você quiser, você também pode acessar o nosso blog, que lá tem dizendo do lado direito, sim, curso bíblico gratuito. Você preenche os seus dados ali e você vai receber na sua casa sem custo nenhum. Então tem duas formas. Você pode pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim através do nosso e-mail, namiradaverdade@novotempo.org.br, ou então acessando o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Não perca tempo não, mais de 40 mil pessoas já pediram, e eu acho que já está em mais de 45, eu não sei como é que está agora. Muita gente já recebeu essa revista aqui. Se você não recebeu ainda, peça hoje mesmo, não tem custo nenhum, é de graça, vai chegar aí na sua casa direitinho, tá bom? Professor Leandro Quadros, tem uma questão interessante no SMS aqui, ó, que a pessoa já está meio cansada, ela já começou perguntando assim: como é esse negócio de que quem é separado não pode mais casar? Ou seja, uma vez que eu casei e por algum motivo separei da minha esposa, eu não posso me casar mais, professor? A Bíblia condena isso? Como é que é isso aí? A Bíblia, ela menciona apenas 2 motivos que permite uma pessoa ter um novo casamento, né? Quais são esses 2 motivos? O primeiro está mencionado em Mateus 5:32 e também em Mateus 19:9. Eu vou ler Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, biblicamente, quando uma pessoa se divorcia, a não ser por motivo de adultério, e casa-se com outra pessoa, ela está adulterando. Porque para Deus, o que pode quebrar o vínculo do matrimônio é quando há o adultério, né, na relação. Então esse é um motivo. Outro motivo que a Bíblia permite, que Deus permite um segundo casamento, está aqui em Romanos 7, verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então a Bíblia mostra aqui uma coisa interessante, que se alguém fica viúvo, biblicamente, ele é livre sim, para se casar novamente. Então há esses 2 motivos na Bíblia: adultério por parte do cônjuge ou a morte do cônjuge. Outros motivos que não sejam bíblicos, né, é considerado adultério. Agora, se você está numa situação difícil, em que você não consegue se sentir livre para uma nova relação, eu vou te dar um conselho: ore a Deus, entregue a sua vida a Deus, porque o diabo dá certos nós na nossa vida que só Deus pode desfazer. Então confie em Deus e Ele vai arrumar a sua vida e reestruturar você para que você um dia tenha uma feliz vida amorosa. No último programa, terça-feira agora, que nós fizemos ao vivo aqui no nosso programa, nós abrimos o programa falando sobre uma matéria que saiu na Veja,
dizendo que os Estados Unidos está fazendo uma aliança com o Vaticano. E ali nós começamos a mostrar e apresentamos o programa dizendo que esta união entre os Estados Unidos e o Vaticano já havia sido profetizado há mais de 100 anos atrás pela escritora Ellen White. E nós começamos a abrir o programa, falar sobre esse assunto e em alguns momentos ali, professor, nós falamos sobre a Igreja Católica. Sim. E as perguntas começaram a chegar com relação às dúvidas sobre a denominação da Igreja Católica e nós começamos a dizer aqui os assuntos que a Bíblia fala com relação a isso. Certo. Agora, a pergunta que está aqui é relacionada ao programa passado, que eu vou colocar agora na mira da verdade. E aí demonstra um pouco de dúvida, de insatisfação, porque ela diz o seguinte: me desculpe, mas eu estou assistindo o programa, mas por que vocês falam tão mal da Igreja Católica, sendo que o Deus é um só? Professor Leandro Quadros, realmente você falou da Igreja Católica, mas você estava criticando a Igreja Católica. O que você quis dizer quando você estava apresentando o tema do início do programa e que envolveu a denominação Igreja Católica? Certo. Veja bem, querido telespectador, o que nós fazemos aqui é mostrar para você o papel do papado na profecia bíblica. Então, eu até lembro que eu apresentei Daniel capítulo 7, verso 25. Lá mostra que haveria um poder que perseguiria os cristãos por 1260 anos e que mudaria a lei de Deus. E o único poder que se encaixa nesta profecia de Daniel 7,25 é o papado. Mas isso não significa que os irmãos católicos tenham alguma coisa a ver com isso. Os irmãos católicos não têm culpa do poder perseguidor papal na Idade Média e eles não têm culpa de o poder papal ter mudado os 10 mandamentos. Mas, professor, é a mesma coisa que de repente alguém falar aqui, nós temos um certo conhecimento da senhora White, nós acreditamos que ela foi uma profetisa, e é a mesma coisa se as pessoas falarem mal da senhora White. Quando você começa a falar aqui do papado, as pessoas que são católicos ali, logicamente que vão se sentir incomodados por isso. Sim. Não é? Agora, como é que você pode explicar assim, como é que a gente pode tentar fazer entendê-los do que você está falando é uma coisa bíblica? Quer ver uma coisa, Tito? A verdade dói. Muitas vezes dói, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma das duas coisas. Eu posso pegar a Bíblia, ver ali o papado nas profecias e não falar nada, para não magoar alguém. Ou eu posso apresentar a Bíblia como ela é, para a pessoa conhecer a verdade e mesmo se magoando um pouquinho, ela siga a doutrina certa. Então, eu não tenho outra alternativa, eu tenho que mostrar mesmo, né? Agora, o que eu posso garantir é que quando nós mencionamos o papado nas profecias, nós não estamos falando mal de um papa ou dos irmãos católicos em si, mas é do sistema papal que mudou a lei de Deus. E para provar isso, eu tenho uma citação aqui, Tito, muito interessante, do livro Grande Conflito. Este livro mostra muito o poder papal nas profecias. E veja o que este livro fala sobre os irmãos católicos. Vou ler aqui na página 565. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Então você percebeu? Nós mostramos que biblicamente o papado com suas doutrinas não está em harmonia com a palavra de Deus. Agora, isso não significa que no catolicismo não tenham, como diz Ellen White, milhares de filhos de Deus sinceros que servem a Deus de acordo com a luz que eles têm. Então nós queremos... como em qualquer outra denominação, correto, professor? Exatamente, Tito. Aí que você notou um ponto interessante. Em todas as denominações religiosas, mesmo que tenham seus erros doutrinários, há filhos sinceros de Deus ali, a quem Deus está chamando para um conhecimento mais profundo da Bíblia. Então nós gostaríamos que este irmão, esta irmã católica, fizesse essa separação.
Uma coisa é falarmos do poder papal como apresentado na Bíblia, outra é os irmãos católicos, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, nós cremos, assim como Ellen White, que milhares no catolicismo estão servindo a Deus de acordo com a luz que eles têm. E Deus vai continuar iluminando-os para que conheçam cada vez mais a palavra dele. Então você não está criticando uma igreja, ou seja, a igreja é formada por pessoas. Sim. Você está criticando não, você está apresentando o que a Bíblia apresenta sobre o sistema, sobre um sistema religioso. Isso, assim como aconteceu no passado com o poder de Babilônia, aqui também era um poder civil, mas também existia o poder religioso envolvido, assim como aconteceu na Grécia, enfim, exatamente, com todos aqueles poderes do passado. É isso? Exatamente. Nós temos, Tito, graças a Deus, muitos telespectadores e amigos queridos católicos que nos escrevem, que trocam ideias, né? Então, eles percebem essa separação, né? Uma coisa é mencionar o papado nas profecias, outra coisa seria se eu criticasse os irmãos católicos, que não tem nada a ver com isso, né? Isso nós não fazemos de jeito nenhum. Exatamente. E é por isso que eu queria reforçar. Esse programa, ele tem o objetivo de apresentar a palavra de Deus. Nós não defendemos aqui, como eu sempre falo, não defendemos uma doutrina, não defendemos aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, do Reino de Deus, enfim, nós apresentamos a palavra de Deus. Nós queremos explicar a você o que a Bíblia fala, a interpretação que a Bíblia dá para determinados assuntos. Esse é o objetivo. O programa é feito para todos nós, é feito para todos vocês, todas as denominações, você espírita, você que é do candomblé, enfim, não importa a sua denominação religiosa. O que nós estamos aqui apresentando e mostrando para você é a verdade que está escrita na palavra de Deus. E esta sim nós defendemos como a nossa razão da nossa fé. A nossa fé está baseada na palavra de Deus, a nossa doutrina está baseada na palavra de Deus. E é isso que nós queremos apresentar a você, tá bom? Bom, professor, mas mesmo assim, em cima de todos esses argumentos, me parece que muitas vezes a palavra de Deus tem algumas controvérsias, professor. Ah, é, Tito? Porque veja só, existe aquela situação do rei de Faraó, que é clássica, conhecida, em que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora, afinal de contas, se Deus nos deu o livre-arbítrio, por que ele endureceu o coração do camarada lá? Certo. Ué, ele não deu o livre-arbítrio para toda a humanidade? Então ele foi lá e endureceu o coração do faraó? Que história é essa? Como é que a Bíblia quer apresentar uma coisa, mas se tem essas supostas controvérsias? Isso é uma controvérsia ou não? Ou eu estou errado? Não, esse é um assunto interessante, sabe por quê, Tito? Porque muitos irmãos de ordem calvinista que creem na predestinação, eles interpretam esse texto como Deus tendo destinado Faraó para ser o que ele era, de coração endurecido, é claro. Agora, eles precisam analisar uma coisa. Se Deus é o responsável pelo endurecimento do coração de Faraó, ou seja, o responsável direto, então Deus é o responsável pelo pecado. Se Deus é o responsável pelo pecado, que autoridade Deus tem para julgar o pecado? Você percebeu? Não tem lógica. Então, os nossos irmãos calvinistas precisam interpretar Êxodo 7, verso 3, lendo outros versículos, como no capítulo 8 e outros textos da Bíblia. Por exemplo, aqui afirma assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Bom, aqui parece realmente que Deus endureceu o coração dele. Agora, como que isso aconteceu? Olha o que diz o verso 13 do capítulo 7. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E aí você vai aqui para o capítulo 8, verso 19 e continua. Então, porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Por que no primeiro versículo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó e nos outros dois afirma que foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração? Pelo seguinte, vou lhe dar um exemplo que vai lhe ajudar. O mesmo sol, ele endurece o barro e derrete a cera. O problema não está no sol. O problema está nos agentes materiais que mantêm contato com o sol.
Isso foi o que acontece com o pecador. Deus é o sol da justiça. Alguns pecadores olham para Cristo e o coração derrete como uma cera. Ele se arrepende dos seus erros. Agora, outros pecadores são tão obstinados que quando eles olham para Cristo, eles endurecem ainda mais. Então, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus estava atuando por meio das pragas para conscientizar Faraó do pecado dele. Mas como Faraó continuou em sua rebeldia e se endurecendo, Deus é considerado, diríamos assim, o responsável indireto pelo endurecimento do coração dele. Por quê? Porque foi as ações de Deus na história do Egito que fez Faraó reforçar a própria decisão de Faraó de ser um indivíduo de coração duro. Deus não faz ninguém para o mal, né? É importante nós lermos também Ezequiel capítulo 18, que é um texto muito claro. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui mostra que o pecado envolve uma decisão do ser humano. E em Ezequiel 18, versículo 23, Deus faz uma pergunta. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ora, se Deus predestinasse alguns para se perderem, como Faraó, por exemplo, como que Deus poderia predestinar alguém para se perder e ao mesmo tempo ele dizia assim, não, eu prefiro que ele se converta? Ué, como é que Deus predestina o indivíduo para a perdição, mas ao mesmo tempo, eu prefiro que ele se converta? Não, Deus não predestina ninguém para a perdição. Deus predestina para a salvação. É o indivíduo, por sua rebeldia, que vai endurecer o seu próprio coração contra a vontade de Deus. Muito bom, professor. Um outro SMS aqui, que também está relacionado com o que você está falando aqui sobre a salvação. Então vamos mais além. Vamos lá. Veja só, o que vamos fazer depois que Jesus nos levar para a terra prometida, professor? A Bíblia fala alguma coisa de como nós vamos viver no céu? A Bíblia nos dá, sim, algumas ideias, né? A Bíblia não diz tudo, né? Porque a realidade do céu é por demais gloriosa para a nossa mente corrupta pelo pecado e limitada a poder compreender, né? Então a realidade do céu é fantástica. Agora, tem algumas coisas aqui que nós podemos perceber. Por exemplo, em Isaías 65, né? Verso 21, olha o que diz que os salvos farão na nova terra renovada. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Veja bem, edificaremos nossas casas belas em um mundo perfeito, plantaremos comeremos daquilo que plantarmos. E aí no verso 25 diz assim, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Ou seja, nós vamos viver em um ambiente em que nós vamos construir nossas casas e onde os animais não serão mais selvagens. Então veja que descrição bonita. E aqui no verso 17 afirma que Deus vai criar novos céus e nova terra. E você pode ler também Apocalipse 21. Lá menciona que no céu nós vamos comer da árvore da vida e vamos ter momentos de adoração a Deus. Isaías 66, 23... afirma que inclusive na nova terra nós vamos poder separar o sábado para adorarmos a Deus no sábado. Então teremos muitas atividades agradáveis. E a Bíblia nos revela apenas algumas delas, que já são suficientes para motivar você e eu a querermos estar lá. Muito bem, professor. Uma próxima pergunta, rapidinho, que nosso tempo já está acabando, é o seguinte. Satanás pode invadir nossos sonhos, professor? Satanás, ele pode invadir os nossos sonhos e não só isso. Em um momento, você pode ser invadido por um demônio na sua vida, por exemplo? Existe isso mesmo? Veja bem, a Bíblia menciona em vários textos, como por exemplo aqui em Mateus capítulo 8, né? Você percebe aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 28 ao 34, você percebe o indivíduo que foi possesso pelo diabo.
Então, realmente, Satanás, ele possui a mente de algumas pessoas para causar sofrimento a elas, né? Tira a identidade delas, isso existe, né? Existe mesmo. Agora, é claro, há uns tipos de possessões demoníacas que algumas igrejas mostram aí na televisão, que aquilo ali não tem nada a ver, né? Muito daquilo ali é fanatismo, é exibicionismo, às vezes algum problema psicológico sério, né? Porque possessão demoníaca mesmo é coisa muito mais séria do que aquilo, mas existe, né? Então o Satanás pode sim possuir alguém que esteja afastado de Deus. Agora, quanto aos sonhos, Satanás ele pode criar circunstâncias no dia em que faça a pessoa sonhar com ele, né? Ele não pode entrar na mente de um filho de Deus e obrigar a sonhar. Agora, circunstâncias, se eu estiver metido em circunstâncias ruins, ver filmes de terror e tudo mais, eu estou colocando informações desnecessárias no meu subconsciente. E durante o sono, o subconsciente vai lançar essas informações no consciente e com certeza vou ter sonho com o diabo, com o demônio ou outra coisa parecida. Então temos cuidado com aquilo que colocamos diante da nossa mente. Sigamos o conselho de Filipenses 4, verso 8, e aí nós teremos saúde mental, pureza mental e não teremos esses pesadelos horríveis que muitas vezes muitas pessoas sofrem com eles. Ok, professor, respondemos bastante perguntas aí, o nosso tempo já estourou, viu? Opa. A gente vai se encontrar agora semana que vem, correto? Tá bom. Um forte abraço para você, viu, professor? Um forte abraço, amigo Tito. Obrigado, querido telespectador, por sua pergunta. Obrigado por você acompanhar o programa. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, ela terá coragem de lhe responder. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe. Aproveite agora, dá uma passadinha no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e veja lá os temas e os assuntos que o professor Leandro Quadros tem postado lá. São diversos assuntos que você vai gostar, tá bom? E lembre-se, sempre aqui no nosso programa, o seu questionamento, a sua dúvida vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!